A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 42 ao 44, que vai nos dizer assim: Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforge. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você crê, meu irmão e minha irmã, que Deus é um Deus de multiplicação? Que Deus pega a necessidade e transforma em milagre? Era isso que estava acontecendo aqui. 20 pães de cevada e espigas verdes deram ali uma alimentação, irmãos, para 100 homens. E a Bíblia diz que eles comeram e ainda sobrou, porque Deus, ele é Deus de mistério. Em meio a tempos de adversidade, o Senhor se revela para nós de maneira especial. Nós sabemos que aqui Israel estava vivendo um tempo de adversidade. Um tempo onde havia fome, mas o Senhor sempre cuida dos seus. Eu quero lhe dizer que mesmo que o cenário seja de escassez, mesmo que haja dificuldade, o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele diz para você: só confie que o meu Espírito Santo está trabalhando para trazer para a sua vida aquilo que você necessita. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que o Senhor está dizendo para você: eu estou trazendo para você aquilo que você necessita. Aguarde, porque não vai tardar da resposta de Deus chegar na sua história. Tem muitas pessoas, irmãos, que pensam que porque a situação está adversa, Deus perdeu o controle. Não era porque havia fome em Israel que Deus havia perdido o controle e deixaria de cuidar do profeta, dos discípulos dos profetas, daqueles que estavam ali servindo a Ele. Deus sempre cuida. Não importa como está o cenário do mundo, não importa o que está acontecendo, não importa quais são as crises, confie porque Deus vai cuidar. Confie porque Deus vai pegar o pouco e transformar em muito. Nós servimos a um Deus que é especialista em transformar o pouco em muito. Declare comigo: eu vou confiar porque o meu Deus é Deus de multiplicação. Eu vou confiar porque o meu Deus é Deus de multiplicação. Deus estava cuidando de tudo. Deus estava no controle de todas as coisas e até os dias de hoje não mudou. Deus continua no controle de tudo, multiplicando na vida daqueles que creem. Você crê que o Senhor multiplicará? Eu não sei, eu não conheço a sua necessidade, mas se o Espírito Santo te trouxe até esse vídeo, é porque o Senhor, Ele quer trabalhar na sua vida e quer trazer multiplicação para a sua história. Não é somente nessa história onde 20 pães satisfazem a 100 homens que Deus multiplica, não. Há várias passagens, não somente no Antigo, mas também no Novo Testamento, nos mostrando a multiplicação, nos mostrando que o nosso Deus, quando Ele quer fazer milagre, Ele faz. Quando Ele quer operar o impossível, Ele opera. Ai, irmã, porque o que eu tenho é tão pouco. Você vai observar que o que tinha diante de 100 homens aqui, diante do profeta, não era muito, mas era pouco. E a Bíblia nos diz que quando Eliseu mandou entregar os pães de cevada e as espigas, o servo de Eliseu disse: como hei eu de pôr isto diante de 100 homens? Por quê? Porque ele olhou para o cenário. É muito perigoso quando nós fitamos os nossos olhos no cenário. Não fite os seus olhos no cenário. Não olhe para aquilo que o seu cenário está mostrando. Mas creia na palavra. Eliseu era um homem de Deus que tinha a palavra de Deus liberada sobre os lábios dele. Se Deus determinou a palavra, você não pode fazer como servo, olhar para aquilo que estava acontecendo ao redor dele, humanamente falando. Ele não podia olhar para a quantidade, ele não podia olhar para a fome, ele
teria que olhar pela fé para o que o profeta falou, mas ele chega a contestar. E tem momentos que nós nos comportamos nitidamente como este servo. Como este rapaz que estava ali, que o profeta Eliseu estava direcionando que ele colocasse diante dos homens os pães. Irmãos, milagre não se explica. O que Deus faz a gente não entende. E nós não podemos ficar buscando entender, porque se a gente ficar buscando entender, irmãos, a gente nunca vai conseguir, vai acabar muitas vezes perdendo a nossa fé. Por quê? Porque as coisas de Deus a gente não entende, a gente vive. Como era que ia acontecer aquele milagre, não cabia ao servo de Eliseu saber. Como vai acontecer na sua história a multiplicação, como a porta vai abrir, como Deus vai operar milagre, não te cabe entender. Quem Deus vai usar, irmãos, nós temos que parar com essa mania de querer mostrar para Deus como ele deve fazer o milagre. Se ele quiser, ele usa corvos para te sustentar. E você não tem que entender. Deus usa pessoas para servir de canal de bênção. Muitas vezes pode ser até pessoas que nem servem a Deus, mas Deus usa quem ele quer. Precisamos parar de querer detalhar o milagre para Deus fazer. Deus faz como ele quer. Você não quer milagre, você não quer resposta, você não quer multiplicação, você não quer restauração. Então pronto, deixe Deus trabalhar conforme a vontade dele, não a sua. Muitos reis pagãos foram canal de bênção na vida de homens e mulheres de Deus. Então nós entendemos que Deus usa quem ele quer e como ele quer. O que ele não vai fazer é deixar você sem resposta. Como ia acontecer a multiplicação, não cabia ao servo de Eliseu entender. O que Deus faz não cabe a gente querer entender. Pare de ficar como o servo de Eliseu dizendo, mas isso aqui está diante de mim, mas é impossível. Mas não tem como, Deus está dizendo, os teus olhos não podem estar fitos no cenário. Porque o seu cenário muitas vezes vai te enganar. O seu cenário, você vai olhar e vai ver tudo o contrário, mas o Espírito Santo, ele fala contigo, ele diz para você, não olhe para o cenário, lembre-se que você não anda por vista, você anda por fé, e se você anda por fé, Deus opera milagre na sua vida de maneira extraordinária. Isso é só para quem crê, irmãos, isso é só para quem confia, isso é só para quem sabe o Deus que serve. O profeta Eliseu sabia o Deus que ele servia, ele sabia que ali era uma provisão que Deus iria multiplicar. Não importa como está o cenário, Deus multiplica. Ele multiplicou os 20 pães que 100 homens comeram aqui e ainda sobrou. Ele multiplicou o azeite da botija e a farinha da panela na viúva de Sarepta, na casa dela. Ele continua sendo o mesmo. Ele também fez com que a viúva que foi até o profeta Eliseu, ela recebesse a multiplicação do azeite, pagasse as dívidas dela e vivesse do resto. Jesus multiplicou pães e peixes. Irmãos, Deus não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo e ele diz, igreja, confia, descansa, meus filhos, aguardem, porque eu multiplico, porque eu faço o impossível acontecer. Quando este homem traz ali de Baal-Salisa os pães das primícias, o profeta Eliseu logo entende. Aquilo ali, irmãos, era uma provisão de Deus. Porque o cenário não estava nada favorável. Mesmo que o cenário não esteja favorável, Deus cuida dos seus filhos. Eu vou repetir para você entender. Mesmo que o cenário não esteja nada favorável, Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida. Nós não podemos andar ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não vos inquieteis. Confie, descanse, aguarde, porque Deus cuida da vida daqueles que confiam nele. Se eu confio, eu não me inquieto. Se eu confio, eu aguardo, porque eu sei que haverá multiplicação, porque eu sei que Deus vai abrir uma porta de escape, porque eu sei que Deus vai usar alguém para ser canal de bênção na minha vida. Você tem que ter esta convicção. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas de uma coisa eu sei: Deus não vai me deixar na mão. Deus não vai me deixar frustrada. Deus não vai me deixar desamparado. Deus está cuidando de tudo. Deus trouxe pessoas aqui para lhe dizer: descansa. Não olhe para aquilo que é humano que está diante dos seus olhos, porque foi isso aqui que o servo de Eliseu fez. Ele olhou para aquilo que era humano e ele disse: é impossível. Não tem a possibilidade de 100 homens comer 20 pães. Só que o profeta, irmãos, estava dando uma ordem
mas era uma ordem dos céus. Quando Deus fala, a gente não questiona. Quando Deus fala, eu não busco entender o que Deus vai fazer, até porque milagre não tem explicação. Aí você observa de maneira clara o profeta Eliseu respondendo ao homem que falou com ele, ao servo dele. E ele diz assim, ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. A palavra não é minha, mas a palavra é do Senhor. O profeta Eliseu deixou bem claro isso para o seu servo, para que ele entendesse que aquele milagre ia vir dos céus. Quando você entende que o seu milagre não vem da mão humana, quando você entende que o seu milagre não vem dos homens, você descansa e confia. E Deus está te chamando hoje de maneira muito clara a descansar. Deus está te chamando hoje de maneira muito clara a confiar. Por quê? Porque o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Alguém pode ser canal de bênção na sua vida. Deus pode usar pessoas, mas não esqueça, quem está mandando a multiplicação é o Senhor. Quem está entrando com providência na tua necessidade é o Senhor. Quem está tirando você do mar de dívidas é o Senhor. Quem está tirando você da vergonha, da escassez é o Senhor. É Deus quem está entrando com providência, por isso dê a glória a Ele. Homens, mulheres, seres humanos são canais de bênção, mas a glória é de Deus. Foi isso que o profeta Eliseu estava deixando bem claro aqui. Comerão e sobejará, porque quem falou foi o Senhor. Quem falou não foi eu, mesmo sendo homem de Deus. Eu quero que você entenda. O profeta Eliseu não tomou a glória para si. Ele disse, assim diz o Senhor. Quem está dizendo é o próprio Deus. Pode fazer o que eu estou mandando. Por quê, irmãos? Quando Deus manda, Ele garante. Se Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra, é porque Ele está entrando com providência na sua vida. Declare comigo, eu recebo de Deus uma providência e não tardará. Eu recebo de Deus uma providência e não tardará. Pessoas aqui serão surpreendidas. Deus vai te fazer surpresa. Todos ficaram surpresos aqui, porque eram 20 pães, irmãos. Só que a Bíblia diz no versículo de número 44 que a palavra se cumpre. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Pode ser pouco que você tem na mão, mas se Deus Ele mesmo falou para você que Ele vai multiplicar, falou para você que Ele vai fazer o impossível acontecer. Se Ele falou que Ele vai abrir a porta na sua vida, só descanse. A palavra era de Deus. O servo só precisava obedecer. Nós, como servos, precisamos obedecer. É isso que o servo do profeta Eliseu precisava fazer. E é isso que nós temos que fazer diariamente, só obedecer. Lembre que você é servo. Lembre que você é serva do Senhor. Ou seja, Ele fala, eu não entendo, mas eu obedeço. Ele manda, Ele ordena e eu faço o que Ele está me mandando, mesmo que eu não esteja entendendo, porque não me cabe entender tudo. Até porque as coisas de Deus, irmãos, a gente não vai entender de imediato. A gente não vai entender as coisas de Deus da maneira clara como a gente pensa. Tem coisas que você não vai compreender, mas se foi assim, diz o Senhor, se é Deus quem está falando, se você tem convicção daquilo que Deus está falando com você, então pronto. Se Deus tem falado, confirmado, testificado, se você tem ouvido palavras como essa, Deus dizendo que vai multiplicar, que vai entrar com providência, que Ele vai usar pessoas para ser canal de bênção, então Deus está falando com você. Ele está confirmando e dizendo, eu não perdi o controle de nada, só descansa. O mundo pode estar em crise, pode ter muitas adversidades, muitas aflições sobre o mundo, mas se você está guardado em mim, eu providencio. Se você está guardado em mim, eu multiplico. Se você está guardado em mim, eu abro porta. Alguém vai olhar para você e vai dizer, eu não entendo. Como é que tem tanta gente em crise e você está prosperando? Como é que tem tanta gente passando adversidade e Deus está te dando para sobrar? É assim que Deus faz. Ele trabalha na vida daqueles que creem, que confiam, que aguardam na provisão dele. Havia uma provisão que não era de homens, mas era de Deus. Declare comigo, a provisão que eu vou receber não é dos homens, mas é de Deus. A provisão que eu vou receber não é dos homens, mas é de Deus. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Houve o cumprimento da palavra, versículo 44. Então, lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Eles comeram
E a Bíblia diz que ainda sobrou, conforme a palavra de quem? De Eliseu? Do profeta? Não. Conforme a palavra do Senhor, porque o Senhor vela sobre a palavra dele para a cumprir. Se Deus falou, tá falado. Se ele disse que vai fazer, não te cabe entender por qual caminho vai chegar. Eu só quero lhe dizer uma coisa, vai chegar na palma da tua mão, vai chegar na tua história, a resposta de Deus para sua vida, porque Deus foi fiel para cumprir a sua palavra. Os homens que estavam ali comeram e ainda sobrou, e assim acontecerá na sua vida. Deus é fiel, Deus é grande, Deus é poderoso. Deus faz o impossível acontecer, ele ainda multiplica, ele ainda pega quem não tem nada e assenta entre os príncipes, ele ainda tira do monturo e faz o homem prosperar e ser abençoado na presença dele. Deus está dizendo, eu sou Deus de multiplicação. Eu não sei o que você necessita neste exato momento, mas eu quero lhe dizer, creia que Deus é Deus de provisão e é com detalhes para sobrar. Abra sua mão se você crê e declare comigo, eu creio que hoje eu estou recebendo do meu Deus uma grande provisão. Eu creio que hoje eu estou recebendo do meu Deus uma grande provisão. Guarde, não esqueça, porque é Deus que vai abrir a porta. É Deus que vai mandar a provisão, e você vai lembrar dessa palavra e você vai dizer, Deus, o Senhor é fiel. O Senhor disse que faria na minha vida. Enquanto muitos estão em crise, eu estou em Cristo, e Ele sempre entra com providência naquilo que eu necessito. O Senhor nunca deixa nada faltar. E se tiver escassez, Deus faz água brotar da rocha, Deus faz maná cair do céu, mas Ele não deixa os filhos dele desamparados. De 20 pães, 100 homens comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor, porque Deus é fiel e cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, eu creio que tu és o Deus de multiplicação. Senhor, eu creio que tu és um Deus de resposta, e através dessa palavra o Senhor está falando de maneira clara que os teus filhos devem confiar, somente aguardar em ti, porque tu és fiel. Senhor, tu és grande, tu és poderoso e o Senhor trabalha. Eu tenho convicção de que o Senhor está trabalhando, eu tenho convicção de que o Senhor está operando milagre, agindo e operando, Senhor. Ninguém pode impedir. Deus, eu creio, meu Pai, na multiplicação que ninguém vai entender. Eu creio que o Senhor usará pessoas para ser canal de bênção, mas uma coisa eu tenho certeza, meu Pai. Toda honra e toda glória é tua. O Senhor fará o impossível acontecer. O Senhor vai pegar aquilo que parece ser nada e transformar em um grande milagre. Quando o servo de Eliseu olhou, ele pensou que não tinha como acontecer milagre com aquela quantidade. Mas tu és o Deus, Pai, que trabalha surpreendendo aqueles que creem na tua palavra. A palavra não era do profeta. A palavra, meu Pai, era do Senhor. E quando há uma palavra do Senhor, nós só precisamos confiar e descansar, porque tu és fiel para cumprir aquilo que o Senhor fala. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, Senhor, que
Que cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, e que haja testemunho para os teus filhos contarem para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa cada um que está aqui diariamente, servindo de canal de bênção, Pai, no nosso canal. Os abençoa, os prospera, visita, Espírito Santo, o coração de cada um. Que o Senhor venha conceder o desejo deles, Pai, do coração, segundo a tua vontade e o teu querer. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando na vida dos teus filhos. E fala melhor, Espírito Santo, aos corações deles. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo, meu Pai, na nossa vitória. Amém. Já tome posse, porque Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que entra com providência quando nós pensamos que é o fim. Talvez você entrou aqui pensando que é o fim, pensando que não tem mais jeito, olhando para o seu cenário, vendo tudo o contrário, mas o Espírito Santo hoje diz para você: receba uma provisão na sua vida, e essa provisão não vem de homens, mas essa provisão vem diretamente dos céus para você. Deus é o Deus que providencia, Deus é o Deus que multiplica. Ele não mudou e nunca mudará. Ele continua sendo o mesmo que opera milagre na vida daqueles que creem. Continue crendo, porque Deus vai operar milagre na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.